sejam bem-vindas. E como eu fiz esse convite para a Jéssica fazer um trabalho um pouco diferente, um pouco mais intenso, para ela poder olhar para as dores, para os sofrimentos dela de uma forma mais intensa, eu acredito que ela confia em mim, porque ela aceitou na hora, vamos fazer, não me questionou, não perguntou, e daí hoje eu vou aproveitar alguns desses momentos iniciais para explicar para ela desse trabalho. Mas o que eu fiz com a Jéssica foi mais ou menos assim, ó. Se eu pego, eu vou comparar assim, eu contar uma historinha de um sapo. Se eu pego um sapo e coloco ele dentro de uma panela com água e coloco esse sapo no fogo e eu vou aquecendo a água devagarinho, o sapo morre ali dentro da panela e ele não salta ali de dentro. Por quê? Porque ele vai se acostumando com o calor da água e ele não salta de dentro da panela. E então, a Jéssica está num processo de sofrimento, mas ela já se acostumou com esse sofrimento. E ela não está conseguindo forças, ela não está conseguindo essa disposição para saltar para fora dessa panela, para sair desse sofrimento. E parece que cada vez vem mais problemas, porque cada vez a água está ficando mais quente e ela não está conseguindo forças, coragem para saltar dessa panela. Então, brincando com ela, disse que eu ia colocar ela no caldeirão e é mais ou menos isso. Hoje eu vou pegar a Jéssica e ela vai para uma terapia mais intensiva, ela vai para uma técnica mais eficaz, onde eu vou pegar ela como se fosse esse sapo e vou jogar ela dentro de uma panela com água fervendo. E adivinha o que acontece quando a gente pega um sapo e joga ele dentro de uma panela com água fervendo? Ele salta lá de dentro, ele pula, ele sai de lá. Então essa técnica que a gente vai fazer, ela tem esse objetivo, fazer com que a Jéssica consiga esse salto na vida dela, que ela consiga mudar de vida, que ela consiga ter mais saúde espiritual, que consequentemente vai trazer para ela muito mais saúde física. Essa técnica que eu vou usar contigo, Jéssica, ela se chama constelações familiares. O nome constelações foi uma adaptação porque é um termo que veio lá da Alemanha, de quem criou essa metodologia, de quem criou essa técnica, que foi Bert Hellinger, e ele é alemão. Então, a técnica já está sendo usada há 30 anos, há mais de 30 anos no mundo todo. No Brasil é uma novidade. Então, as pessoas estranham. As pessoas, meu Deus, o que é constelação? Mas ela tem a ver com você, com a tua origem, com a família, de onde que a gente veio, porque acontecem tantas coisas em nossas vidas que a gente não tem muito controle. Quando a gente vê aconteceu, uma doença que vem de uma forma inesperada, um relacionamento que se acaba, uma depressão que leva a gente para o fundo do poço, e a gente começa a compreender a nossa existência dentro desse processo terapêutico. As constelações, elas seguem 3 leis. São leis de vida, lei de existência. E como que essas leis funcionam na nossa vida? De forma automática. Se a gente conhecer ou não elas vão agir na nossa vida. Se a gente acreditar ou não nelas, elas vão agir nas nossas vidas. Se você não acredita na lei da gravidade, que é uma lei da física, da nossa existência, você largar um objeto, o objeto vai cair, você acreditando ou não. Dentro das constelações também segue-se essas 3 leis. Uma delas é a hierarquia. A hierarquia, ela consiste em a gente honrar e respeitar quem veio antes de nós. Quem veio antes de nós? Nossos pais, nossos avós, toda a nossa linhagem, tudo que veio antes de nós. Isso falando no contexto familiar. Mas vamos pegar uma questão de um sistema no trabalho. O que é um sistema no trabalho? É uma empresa. E o que é honrar e respeitar as hierarquias? É respeitar quem veio primeiro. Ou seja, sempre que a gente vai para um trabalho, que a gente vai para uma empresa, é respeitar quem ocupou aquele lugar antes do que nós. Respeitar aquela pessoa. E às vezes, nesses conflitos profissionais ou familiares, o que acontece? Acontece uma exclusão de um
pai, de uma mãe, quando ocorre uma separação, houve uma exclusão. Dentro de um contexto empresarial, uma pessoa foi despedida, outra vem e ocupa o lugar dela e houve uma exclusão porque aquela pessoa que foi despedida não é bem vista na empresa. Mas a gente precisa lembrar sempre, honrar quem veio antes, quem ocupou o meu lugar primeiro, quem propiciou que eu estivesse aqui hoje. Para a Rosa poder estar aqui hoje, muitas pessoas foram necessárias. E eu preciso olhar para esse sistema, olhar para isso e honrar. Então esse é o primeiro fator, a hierarquia. Respeitar os que vieram antes. É a questão das relações. Nas relações, sejam elas trabalho, família, amores, precisa ter equilíbrio. Como assim? A gente dá e recebe o amor na mesma proporção. Quando que acontece um desequilíbrio? Quando a pessoa ama, se dedica, quando a pessoa se esforça para que o casamento vá bem, onde a pessoa é amorosa, zelosa, e em contrapartida o outro trai, abandona, não se importa, às vezes é uma pessoa agressiva. Não está havendo equilíbrio, está muito desequilibrado. E isso que no cotidiano, no dia a dia, parece ser uma coisa tão normal, causa muitos emaranhados dentro daquela família, causa muitos problemas naquela geração e em gerações futuras. E pode ser que dentro dessa família comecem a acontecer as repetições. Como assim? Se foi uma mulher que honrou o marido, respeitou e não foi amada, não foi respeitada, não recebeu na mesma proporção, os seus filhos podem ter casamentos desastrosos, porque vai emaranhando, não houve harmonia, não houve equilíbrio, se quebrou uma dessas leis. Então, acontece de no futuro isso também acontecer com as próximas gerações. Mas isso não é uma coisa que está acontecendo aqui agora também. Isso é uma coisa que já vem lá de trás. E a pessoa está somente honrando o sofrimento daquela linhagem, daquela família, daquela existência. O direito de pertencer. Todos têm o direito de pertencer. E aqui nessa lei, quando que uma pessoa deixa de pertencer ao sistema? Quando há um aborto, quando a pessoa é assassinada por alguém e essa família passa a odiar aquela pessoa que assassinou, ou que atropelou, ou que matou sem querer, ou porque por algum motivo causou aquele acidente, o que acontece? No momento que alguém atira e mata um filho meu, aquele assassino passa a fazer parte da minha família, do meu sistema, ele entrou no meu sistema. Ele ceifou uma vida do meu sistema. Então ele passa a fazer parte do meu sistema. E o que a gente acaba fazendo? Odiando aquela pessoa e excluindo. Eu odeio, eu queria que essa pessoa não existisse. Então, aquilo que aconteceu já foi um emaranhado, já trouxe uma desgraça para aquela família. E quando eu excluo, eu tenho mais daquilo. Eu estou propenso às próximas gerações essa história se repetir. Porque eu não resolvi aquele conflito. Eu não fui capaz de me harmonizar com aquela pessoa que matou, às vezes intencionalmente, mas às vezes por um acidente. Quando acontece um aborto na família, seja ele espontâneo ou provocado, a gente tende a esquecer aquela pessoa. Quando uma mãe tem 2 filhos, perde um aborto, e tem um 4º filho, e você pergunta para essa mãe quantos filhos você tem, ela diz 3. Nós temos que incluir. Aquele ser fez parte desse sistema. Toda vez que a gente esquecer que ele existiu, toda vez que ele for excluído, nós causamos emaranhados nas nossas vidas. Causamos problemas, causamos traumas. Chega a acontecer dessa pessoa ocupar o lugar desse, porque ele passa a se chamar 3º filho. Ele não está ocupando o seu lugar, ele não é o 3º filho. E quando ele passa a ocupar esse lugar, ele vai viver coisas que não são dele. Ele passa a ter uma existência muito conturbada, problemática, porque ele não está pertencendo ao local dele. Ele está ocupando um lugar que não é dele. Acontece às vezes das pessoas terem filhos, perder, e esse filho já se sabia o sexo, já se sabia o nome, e quando nasce esse 4º filho, ele passa a ter o mesmo nome,
Então, ele vem com uma força muito grande de ocupar esse lugar. E não é assim que o sistema familiar deve funcionar.